Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Astro Insight 77. Aqui é o nosso espaço de conexão cósmica. Aqui você pode descobrir insights astrológicos e práticas de autoconhecimento para iluminar a nossa jornada nesta dimensão. O meu forte abraço a todos vocês e bora lá! Hoje a gente vai falar um pouquinho, sobre a nossa mandala astrológica, A mandala astrológica, ela é realmente um guia para o autoconhecimento. A mandala astrológica, ela é a fotografia do momento do nosso nascimento nessa dimensão. Então, é super importante a gente dizer que para que a gente consiga enxergar a nossa mandala astrológica, nós precisamos saber o dia, o local e o horário em que nós nascemos. Isso é crucial para que um astrólogo ele consiga olhar, desenhar a sua mandala e efetivamente, junto com você, analisar quais eram os trânsitos astrológicos que estavam acontecendo naquele momento e que porventura podem influenciar, um pouco aqui a nossa caminhada. É super importante a gente dizer influenciar, porque a astrologia ela não determina, ela apenas nos mostra os caminhos. A mandala astrológica ela é muito parecida com um SWOT, Quem aqui trabalha com essa ferramenta na administração, na engenharia, em sistema de gestão, enfim, sabe que a análise SWOT ela é composta de 4 quadrantes. Nós temos um quadrante que fala, 2 quadrantes, na verdade, que vão falar do contexto interno, e nós vamos ter 2 quadrantes que falam do contexto externo. Então, fazendo uma analogia com a mandala astrológica, é como se esse contexto externo, que é composto de oportunidades e ameaças, fosse a fotografia da nossa mandala. É o contexto externo, é o momento em que nós nascemos e todas as conjunções, as influências astrológicas que estavam acontecendo ali naquele momento. E o que é o contexto interno, que são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos? É nós olharmos para essa mandala, entendermos o que ela nos diz a respeito daquele momento e conduzirmos a nossa vida. Ou seja, vamos estar sempre diante de uma influência, mas a decisão do melhor caminho, ela é sempre nossa. Ao longo dessa playlist, eu vou trazer também alguns outros insights comparativos que podem nos ajudar a entender o papel da astrologia na nossa vida, que não é necessariamente, não deverá ser necessariamente um papel determinista, mas um papel de autoconhecimento. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá. Quando nós falamos da mandala, ela é uma representação circular astrológica composta de 12 casas, É uma grande pizza, com 12 grandes fatias ali. Cada fatia dessa está conectada a um determinado signo. E é claro, que depois nós vamos aprofundar cada casa astrológica. E eu sempre reforço, para que você realmente tenha uma visão geral da sua mandala, é importante consultar um astrólogo profissional para que ele possa desenhar para você. O nosso objetivo aqui é trazer de maneira mais genérica os conceitos, as possibilidades, os insights, que a astrologia nos traz, para que você tenha mais confiabilidade em ter uma leitura efetiva da sua mandala, do seu mapa astrológico, como a gente também chama. É importante a consulta a um astrólogo profissional. Bom, é uma ferramenta também para que a gente possa interpretar as influências dos astros no momento do nosso nascimento, na nossa chegada nessa dimensão, Quando nós ascendemos, a gente vai falar um pouquinho do ascendente em algum outro momento, que é a nossa casa 1 ali. Então, no momento em que a gente ascende para essa dimensão. Então, ali tem uma fotografia composta de 12 casas. Todos nós, sem exceções, temos as 12 casas na nossa mandala, no nosso mapa, Ora, essas casas vão estar
com a presença ou não dos planetas, né? E também dos luminares, das estrelas, mas temos as 12 casas. Isso é super importante que se diga, né? Como é que a gente interpreta essa mandala? A mandala, como eu já falei, ela é uma grande pizza com 12 casas, e essas casas, elas representam áreas das nossas vidas. A gente vai percorrer aqui uma jornada onde eu vou falar em cada vídeo um pouco dessas casas e o que elas representam para nós. Mais uma vez, de maneira conceitual, onde nós iremos efetivamente ali entender a nossa mandala particular, né, a partir desses insights. É claro que dentro dessas 12 casas, nós vamos ter a presença dos planetas, como eu falei, das estrelas, dos luminares, e isso vão representar para nós energias, desafios, né? E é aí que começa a interpretação da nossa mandala, do nosso mapa. É uma leitura interpretativa do que estava posto no momento do nosso nascimento. Aqui eu trago um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Imagine que você tem ali na casa 1, que é a casa do eu, a gente vai falar sobre isso, né? Um Marte posicionado, né? E além do posicionamento é muito importante a gente entender um pouco lá na frente, nós vamos falar sobre os graus, né? Então isso pode representar o quê? Pode. E por que pode? Porque em algum momento a gente vai precisar estudar essas casas de uma maneira mais integrativa. Porque uma coisa é eu estudar a casa isoladamente, outra coisa é eu interpretar essa casa se integrando com as outras. Então, às vezes, algo que a gente vê imediato na mandala de alguém não necessariamente está ali, porque eu tenho outros fatores que eu preciso avaliar. Então, o que um Marte numa casa 1 pode representar, né? Pode representar uma pessoa mais assertiva, ao mesmo tempo uma pessoa mais impulsiva, porque a gente não pode esquecer, pegando esse exemplo, que a casa 1 é o nosso eu, né? E Marte, né, está muito relacionado ao impulso, ao ir, né? Eu sou ariana, por exemplo, né? Eu tenho Marte muito bem posicionado, então aquela coisa do pioneirismo, de você ir, de você fazer, né? A primeira casa, né? O Áries é o primeiro signo do zodíaco, aquele que puxa, que impulsiona, né? Então, percebam que são características que a gente vai ter posicionadas ali, mas que eu também preciso avaliar conjuntamente as outras casas para ser mais assertivo na interpretação da mandala daquela pessoa, né? Quais são os benefícios, né, da gente conhecer a nossa mandala? Isso é muito importante. Primeiro, é o autoconhecimento. A astrologia entrou na minha vida alguns anos atrás como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu precisava muito me encontrar, eu precisava muito entender o meu papel nessa dimensão, o que eu vim fazer aqui efetivamente. Foi aí que começou a minha jornada com a astrologia. Então, entender através da nossa mandala quais são os nossos pontos fortes, quais são os pontos que a gente tem que melhorar, quais são os nossos padrões, quais são os nossos bloqueios a partir de uma leitura, às vezes, da mandala com um cunho mais kármico, né? A gente tem vários tipos de astrologia, uma astrologia mais moderna, mais tradicional, às vezes uma astrologia mais kármica, né? E eu estudo muito essa astrologia moderna, mas estudo muito a astrologia kármica. Então, muitas vezes, aquele posicionamento ali no mapa me faz entender uma série de coisas e que são pontos que eu posso desbravar, que eu posso melhorar na minha jornada e fazer com que ela seja uma jornada mais tranquila. A astrologia também, ela muitas vezes conhecer bem a sua mandala pode te proporcionar a tomada de decisões, porque a gente não pode esquecer que existe a fotografia da minha mandala e existe a fotografia do momento onde eu estou. E um bom astrólogo, ele vai cruzar esses dois momentos, e isso pode te ajudar a refletir sobre decisões. Mais uma vez, não é o astrólogo que vai tomar a decisão por você, não é a astrologia que vai determinar a tua decisão, mas ela pode te trazer insights, reflexões que podem fazer com que você tome as decisões mais assertivas, né? E também é uma ferramenta de equilíbrio emocional, para que você possa, através do entendimento, né, do seu momento, você consiga
tratar questões internas da sua vida, né? Então, esses são alguns dos benefícios. Aqui eu trouxe muito baseado um pouco na minha história, na minha vivência junto à astrologia, mas eu tenho certeza que vocês aí, estudando um pouco mais, vocês vão descobrir os benefícios da astrologia na vida de vocês, né? Aqueles insights que fizeram toda a diferença em alguns momentos da vida. E é o que eu desejo, ao compartilhar um pouco do que eu sei, e falo mesmo que de uma maneira muito simples, porque sou ainda uma iniciante no estudo da astrologia, e estudo astrologia há um pouco mais de 5 anos, né? E sigo grandes astrólogos que estão aí nessa jornada há décadas, que me inspiram, mas senti esse chamado, senti a necessidade de compartilhar um pouco do que sei, e é por isso que estou aqui, para que nós façamos essas reflexões e busquemos esse autoconhecimento juntos e juntas, né? Bom, pessoal, é super importante dizer que para que você possa explorar um pouco mais a sua mandala, procure um astrólogo profissional, né? Hoje já existem vários que fazem consultas presenciais, consultas remotas. Existem os mapas, as mandalas que são criadas em plataformas sérias, né? Procurem sempre a procedência e que podem ajudar vocês. Se eu puder ajudar um pouco mais, deixem aqui no canal algumas dúvidas, que a gente vai gerando novos vídeos, vamos explorando. E não esqueça, né? Não esqueça aí de se inscrever no nosso canal, é super importante a sua contribuição. Portanto, esse é o nosso espaço de sugestões, de dúvidas, e também você pode deixar aqui uma sugestão do formato preferido dos vídeos, já que a gente está iniciando essa jornada aqui no YouTube agora. Então a sua opinião para a gente também é super importante. Recadinhos finais: o Astro Insight conta com a tua ajuda, divulgando os nossos conteúdos. Estamos também no Instagram com conteúdos diferenciados e que vocês possam, junto conosco aqui, seguir nessa jornada. Agradeço de coração a sua presença aqui conosco. Saúde e paz para todos nós.